Olá a todos os camaradas! Continuando a nossa série de vídeos sobre as questões do povo, gostaria de trazer esse print retirado do Twitter de uma pessoa chamada Gil Diniz falando sobre a situação da esquerda latino-americana durante o período recente, né? No período 2019, 2020 e 2021. E percebam uma coisa, vamos ler aos poucos aqui. Ditadura na Venezuela. Chile num estágio pré-revolucionário. Argentina num caos social com seu governo de extrema esquerda. Bolívia elegendo presidente apoiado por Evo Morales. Não se enganem, a esquerda latino-americana está se reagrupando e logo tentará tomar o Brasil. O que é mais curioso desse tweet não é as questões teóricas que embasam as conclusões dele, ou seja, por que a Venezuela é uma ditadura, por que o Chile está num estágio pré-revolucionário e por que isso seria uma coisa ruim. Não é essa a questão. A questão principal é a seguinte: ele tem mais fé nas forças da esquerda do que muita gente da esquerda. Ele citou aqui 4 países da América do Sul e já encontrou uma tendência de superação da nossa derrota anterior. Ou seja, lembram, eu não sei se vocês sabem, mas existe um termo que descreve a esquerda centrista que venceu as eleições na América Latina toda, quer dizer, nos países mais importantes da América Latina, né? A gente chama isso de Pink Tide, ou então Onda Rosa, né? Ou seja, os governos do Lula e da Dilma, os governos do Rafael Correa no Equador, os governos dos Kirchner na Argentina, o governo do Pepe Mujica e da Frente Ampla lá no Uruguai, os governos do Partido Socialista na Michelle Bachelet lá no Chile e outros exemplos que vão para a América Central e até México, né? Também contam no México, especialmente agora com López Obrador. Mais ou menos, mas enfim, dá para acrescentar. Esses governos, eles são extremamente diversos. Eles tiveram níveis muito diferentes de esquerdismo, né? Muitos deles são bastante centristas, como é o caso do Pepe Mujica, que era bastante calmo, ponderado nas suas ideias, e o outro extremo nós temos os governos, né, do Chávez e do Maduro, que são bem mais radicais, apesar de ainda assim não terem transformado a Venezuela em um país socialista, muito menos comunista. Mas enfim, olha só que interessante. Além dessa confiança nas forças da esquerda, nós temos aqui palavra por palavra. Vamos lá. Ditadura na Venezuela. É uma conclusão bastante clara de toda a direita de que o que a Venezuela vive, não só no período Maduro, mas também no período Chávez, que é um regime ditatorial. Né? Isso aqui precisaria de um vídeo mais próprio para falar sobre, né? Mas a Venezuela é um país que, a partir da Constituição de 99, aprovada sobre o governo de Chávez, houveram várias eleições e referendos e plebiscitos com muita frequência, muito mais do que acontece na maioria do mundo. Ou seja, do ponto de vista eleitoral, a Venezuela tem um nível de democracia muito mais amplo do que o nosso. Sem falar que vários partidos ainda coexistem, vários governos estaduais e parlamentares são da oposição. Então é uma ditadura. Só que você tem vários e vários partidos, você tem vários e vários processos eleitorais constantes e contínuos, você tem vários governos e posições da institucionalidade sendo ocupadas pela oposição, né? Por exemplo, o safado do Juan Guaidó, ele se autodeclarou presidente da Venezuela, ele representava a Venezuela em outros territórios e ele não foi preso dentro da Venezuela. Ele não foi deportado, ele não foi impedido de se manifestar, o que deveria ter acontecido. Nesse caso, eu acho que o governo Maduro ele foi brando demais em relação ao Juan Guaidó. Se isso acontecesse nos Estados Unidos, eu acho que a pessoa seria, no mínimo, levada à prisão perpétua. No mínimo. Chile no estágio pré-revolucionário. Não é muito comum, às vezes, né, você considerar grandes protestos como uma coisa grandiosa, não comum na esquerda, né? Na esquerda a gente tem um posicionamento meio oposto a isso, né? Mas assim, grandes manifestações como se fossem sinônimos de revolução, organização, e nesse caso, revolução como sinônimo de alguma coisa ruim. Mas não, né? No Chile nós temos grandes manifestações insatisfeitas com as medidas neoliberais que vêm acontecendo do período Pinochet até hoje, e os governos do Partido Socialista não modificaram estruturalmente essa questão. E também, né, obviamente, se opondo à Constituição que nasceu e se manteve a partir do período do Pinochet. Né? Apesar de ter sido modificada em vários pontos, ela se mantém em várias questões. Então não dá para dizer que seja um estágio pré-revolucionário, sim, reivindicações de massas que realmente têm caráteres radicais, mas também tem vários caráteres reformistas. A Argentina no caos social com seu governo de extrema esquerda. Aqui está associando o caos que existe na Argentina
a um governo de extrema esquerda. Primeiro que esse caos, se é que ele existe na Argentina, não é pior do que o que existe no Brasil, só que não é muito reconhecido pela maioria das pessoas, né? Pelo visto, né? O pessoal se considera muito superior aos governos da Argentina e da Venezuela, não olhando para o Brasil e considerando que nossa situação é calamitosa, muito pior do que a desses países, se é que esses países estão numa situação tão ruim assim quanto essas pessoas indicam, né? O fato da gente não ter uma inflação do nível da Venezuela ou da Argentina não quer dizer que 220 mil mortos seja coisa pouca, né? Eu acho que é uma questão boa da racionalidade econômica, né? Olha, 220 mil mortos, escândalos de corrupção, desvio de dinheiro, superfaturamento, péssima gestão da pandemia, indicação de remédios falaciosos, de medidas falaciosas para conter o Covid, mas pelo menos nossa inflação não está tão ruim, não está tão ruim quanto a inflação da Argentina e da Venezuela, né? É curioso isso. E pronto, basicamente é isso. Não é um governo de extrema esquerda, é um governo reformista, só que é um governo reformista do tipo consciente, né? Aquele governo reformista bom mesmo, aquele que faz coisas assim top, ou seja, aquele que vai lá e estatiza recursos naturais quer dizer, empresas privadas que estavam indo à falência, como o caso da Vicentim, né? Que salvou milhares de empregos. Você tem colocação não, a pauta, colocar em pauta a questão do aborto, a questão da taxação de grandes fortunas, esse tipo de coisa que é coisa bem reformista. Não tem nada de comunista e nada disso. É bem reformista mesmo. Só que o reformismo daquele que dá orgulho pra gente. É basicamente isso. Bolívia elegendo o presidente apoiado por Evo Morales. Isso aqui é uma constatação. Não tenho o que dizer. É só uma constatação, tá certo. Bolívia elegendo um presidente apoiado pelo Evo Morales. Não tem nada demais nisso aqui, basicamente. Não se engane, a esquerda latino-americana está se reagrupando e logo tentará tomar o Brasil. A última mensagem que eu deixo é: tomara que as previsões do Gil Diniz estejam corretas. Tomara mesmo.